nesta edição da TV Espaço Mulher, novamente nós temos uma honra muito grande, né, de entrevistá-la, que é a neurocientista a doutora Sandra Chevinsky. Ela tem sido uma grande colaboradora nossa e principalmente tem trazido assim, essas informações que são importantes para a gente ter o autoconhecimento, para poder entender as pessoas da nossa família, pessoas com quem nós trabalhamos, nos relacionamos, enfim, né? Eu sempre digo assim, ser humano tem que entender ser humano, senão tem gente que entende muito do bichinho, né? Tá doentinho, não sei o que, né? Mas a outra pessoa tá bem, tá animada, tá feliz, tá confiante, né? Então, eu acho que às vezes a gente dá muita estimação para os bichinhos e esquece as nossas, né, as nossas raízes, os nossos amigos, enfim. Então, é uma crítica inicial, mas que a gente vai hoje aprender algo muito interessante que eu não sabia, sinceramente, que havia esses dois posicionamentos, né? A ansiedade positiva e a ansiedade negativa. Que tal? Vocês sabiam que isso acontece? Então, hoje nós vamos aprender por esses, né, como são esses tipos de ansiedade e será que é possível ser feliz com ansiedade? Aí nós vamos aprender muito com a doutora Chevinsky hoje, com certeza, e vamos ter uma qualidade de vida melhor no momento que temos esse entendimento. Doutora, é uma alegria muito grande, uma honra, né? Eu sei que tem todo o seu trabalho, está aqui prestigiando a gente nesse horário, e deixa aí para a senhora cumprimentar as nossas internautas e deixar sua mensagem inicial. Olá, Beth. Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês. E agora discutindo um tema bastante interessante, né? Que anda na boca do povo, né? Eu estou ansiosa, eu sofro de ansiedade, ou uma série de coisas, e que, em verdade, a gente precisa compreender, antes de mais nada, o conceito de ansiedade, o que chega a ser uma doença, um problema de saúde ou um transtorno e o que é aquelas questões naturais do dia a dia. Acho que essas questões a gente pode conversar um pouquinho aqui hoje, até também diferenciar ansiedade de angústia, que eu acho que é um outro ponto que as pessoas acabam confundindo muitas coisas, para que até quem estiver nos escutando e nos vendo, né, Beth, possa pensar, nossa, isso que eu tenho, tudo bem, faz parte do período de vida que eu estou passando, daqui a pouco as coisas melhoram, ou não, realmente eu estou correndo um perigo de saúde, eu estou aqui, né, fritando os meus neurônios, correndo riscos de adoecer por causa da minha ansiedade. Então, acho que é isso que realmente vai valer muito a pena a gente conversar aqui hoje. Então, para quem não se recorda, também estamos publicando aí o perfil biográfico, né? E a doutora Chevinsky tem cargos muito importantes, é uma grande militante pela felicidade das pessoas, né? Treina aí e prepara doutores, inclusive dentro da área da especialidade dela, é muito respeitada no mercado. Então, hoje, a gente vai entender que há tipos de ansiedade e aquela clássica pergunta, mas uma pessoa que continuadamente está ansiosa, ela pode ser feliz ou ela nunca vai ser feliz? Né? Então, eu acho que tudo que rege na nossa vida, até que ponto nós somos felizes, né? Eu acho que o ser humano está sempre atrás de uma possibilidade de ser feliz, né? E quando a gente rejeita as coisas, quando a gente sofre, é porque a gente não está se sentindo feliz. Eu acho que é assim, não é, doutora? Eu acho que essa questão da felicidade e ansiedade são duas questões muito conflitantes. Às vezes a gente está ansioso até para ser feliz, né? Então, eu acho que assim, o estado de felicidade é algo muito complexo e bastante discutível. Até tem muitos filósofos que dizem que isso não existe. Você pode ter alguns momentos ali. Eu acho que a gente precisa atentar um pouco para as questões da saúde mental nesse momento. E que se a gente não tiver saúde mental, com certeza não haverá felicidade. Muito pelo contrário, o estado de ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele traz em seu bojo muito sofrimento, ele traz um desgaste de energia, ele traz um desgaste psíquico e orgânico, inclusive. Então, acho que a gente pode começar agora fazendo essa diferenciação. Tá? O que é uma ansiedade? Você tinha começado aqui falando sobre ansiedade positiva. Ansiedade positiva é aquela, gente, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos para a Itália, por exemplo.
Então, obviamente, eu ficarei naquela ansiedade, né, para viagem, para mala, olho várias vezes se eu não esqueci nada, na noite, na véspera, às vezes eu posso até nem conseguir dormir, porque eu estou naquela ansiedade para uma coisa boa que vai acontecer. Então, aí é o que você pode chamar uma ansiedade positiva, uma ansiedade por algo que vai acontecer que você está muito feliz, né? Você vai para uma festa muito importante, a viagem, a pessoa vai se casar, né? Sei lá, namora online, vai conhecer depois de 3 anos namorando online, vai conhecer a pessoa presencialmente, né? Então são essas ansiedades aí, né? Que a gente pode dizer que são ansiedades positivas, porque são por coisas boas que vão acontecer e é natural aquela expectativa, né? Aquela expectativa para que a coisa aconteça. Ai, se eu pudesse, eu dormir agora, só acordaria no dia, né? Por exemplo, porque a gente está querendo viver aquela experiência que a gente julga que será boa, e a gente quer saber se vai dar tudo certo, se não vai ter nada errado. Então, essa é aquela ansiedade do dia a dia que todos nós temos, né? Uma ansiedade para chegar à prova, fazer a prova, ver o resultado da prova, passar no vestibular, se formar. Então, isso todos nós temos. Isso não é patológico, isso não é nenhum problema. Agora, o transtorno de ansiedade, e aí o transtorno de ansiedade, o Brasil é o país que mais tem pessoas com ansiedade no mundo, tá? Esse sim, esse mina a saúde da pessoa. E aí é impossível a felicidade, né, Beth? Então, é sobre isso que eu acho que a gente precisa de verdade alertar as pessoas. E quais são as causas que podem motivar essa ansiedade negativa, vamos pensar assim? Ansiedade negativa são várias questões. Às vezes é até um traço da personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa, ela é mesmo, né, na sua constituição, enquanto pessoa, ela tem uma tendência a ser mais sensível, a ser mais vulnerável, a ser mais ansiosa. Não necessariamente é porque alguma coisa acontece, mas ela já tem aquele padrão e aí, como a vida não é fácil para ninguém, essas questões só vão piorando. Então, tem uma questão de como a pessoa encara, né, as determinadas situações da vida, é que a gente chama de estrutura de personalidade. E a própria questão que vem desde quando a gente nasce, né? Então, por exemplo, se eu sou uma criança que eu vivo num lar mais instável, que eu nunca tenho uma previsibilidade. Então, por exemplo, é aquela criança que fica naquela expectativa de como o pai vai abrir a porta, porque ela já sabe que do jeito que o pai vai abrir a porta, pode ser que tenha pancadaria, porque ele chega bêbado, espancando todo mundo, ou ele abriu a porta sem estar bêbado, então ela vai poder relaxar e dormir. Então, já desde essa constituição dessa pessoa, já vem sempre essas expectativas. Existe essa tendência aí a ser uma pessoa mais ansiosa. Se eu sou criada por pais ansiosos, que tem toda aquela expectativa, ansiedade é o medo do futuro, é o medroso do futuro. Nossa, tudo vai dar errado. E aí eu vou me formando também com aquelas crenças de que, nossa, o futuro é duvidoso, eu não tenho muitas crenças de que pode dar certo, então eu vou me criando e me constituindo com essas possibilidades de ansiedade. Agora, é claro que nós temos muitos fatores também para gerarem a ansiedade. A instabilidade do emprego, nós falamos na nossa última vez a vulnerabilidade e a saúde mental. Então, pessoas que têm aí uma vulnerabilidade da questão de moradia, de alimentação, dos próprios relacionamentos, da questão de saúde, tudo isso vai, né, fazendo com que a pessoa fique mais frágil e com maior tendência à questão da ansiedade também. É interessante porque a senhora também aborda, desde criança, o quanto isso pode causar esse tipo de
comportamento, né, na vida adulta. Mas a pessoa idosa, ela também vai ir nesse transtorno aí, ou é uma questão que é comum às pessoas idosas terem ansiedade? Por exemplo, assim, será que eu vou viver muito tempo? Será que eu vou dar muito trabalho para minha família se eu vou morar lá com eles? Sei lá. Quais seriam essas ansiedades, né, aí? Geralmente, a pessoa, conforme ela vai ficando mais idosa, ela fica mais frágil, ela tem menos recursos, ela tem menos energia. Eu costumo dizer que a gente não é igual a vida inteira. Então, de repente, pode acontecer alguma coisa na minha vida quando eu tenho 40 anos, e eu tenho energia e eu levanto, vou sacudir a poeira e enfrentar, porque eu tenho ainda uma vida grande pela frente, muitas coisas, muitos problemas ainda para resolver, pessoas que dependem de mim e que eu preciso enfrentar aquela situação. E dependendo se essa questão adversa acontece quando eu tenho 83 anos, eu não vou ter mais a mesma energia, né, para reagir, ou eu já venho carregando traumas, perdas, tristezas e outras situações que minam a minha força. Então, o meu envelhecimento pode ser um envelhecimento em que eu esteja bem mais frágil. E nós temos a fragilidade da saúde também, né? O idoso tem as suas fragilidades. Eu falo que a gente paga um preço por viver. Hoje em dia, é muito ruim envelhecer, eu estou aqui com meus 90 anos, isso dói, eu não escuto, eu não enxergo, eu esqueço. É o preço de viver 90 anos, né? É melhor viver 90 anos tomando remédio com essas questões do que não viver até 90 anos. Essa é a minha opinião. Que eu acho que a vida é linda em qualquer circunstância, vale a Mas eu pena digo ser para meus filhos, vivida. velhice dói, viu? Dói bastante. A velhice dói. Para não doer a velhice, é só você não envelhecer, morrer jovem. E essa não é uma boa opção, na minha opinião. Eu digo, vocês não pensem que é fácil, não. Velhice dói muito. Dói ali, dói aqui, ó, não é? Mas é o preço da vida. É. Não tem jeito, né? E a gente está acostumado. Hoje é assim. Pode ser que daqui a alguns anos a velhice vá doer menos do que doa hoje, mas hoje é a realidade que se apresenta. Então, uma das coisas legais da gente pensar em termos de ansiedade, as pessoas também ficam muito assim porque elas querem sempre lutar contra aquilo que se apresenta. Às vezes a gente precisa aceitar a realidade do jeito que ela é. Não adianta a gente querer brigar com os fatos, não adianta a gente querer brigar com algumas questões, porque essas questões fazem parte da vida. Então, é isso, e às vezes no envelhecimento isso é muito comum. Né? A pessoa não quer parecer mais velha, a pessoa não quer ter um probleminha de saúde, a pessoa não quer tomar remédio, mas esse é o preço da vida. Quando a gente aceita a vida como ela é, fica bem mais fácil e a gente fica bem menos ansioso, isso eu te garanto, porque senão a gente fica batendo de frente com os dados. Às vezes as coisas acontecem, você está num casamento há 30 anos e de repente a outra pessoa fala: cansei, fui. É um grande sofrimento, mas a gente não tem como prender o outro com a gente. Essas questões fazem parte da vida e isso pode acontecer com as pessoas também. Né? Então, acho que uma grande questão, às vezes, é essa questão: é o medo do futuro, é a fragilidade, mas também a falta de aceitação de que a vida também traz ali, né, no seu bojo, momentos desagradáveis, também traz adversidades, tombos, todo mundo. Né? Isso acontece em todas as casas. Né? Ou é uma doença, ou é um problema de relacionamento, ou é uma situação financeira, ou mais de uma coisa ao mesmo tempo Ao mesmo também tempo. pode acontecer. Mas isso faz parte, né? É. Às vezes o ansioso ele quer controlar tudo. Ah, entendi. E aí não vai conseguir, né? Ah, eu entendi aonde vai entrar a ansiedade, que eu não consegui assim. Pode estar acontecendo tudo isso, a pessoa não está sendo abalada. Por que ela está abalada? Ah, porque ele quer fazer um controle
É uma vontade que não pode acontecer, talvez aquilo ali para Ele essa quer pessoa. controlar, ele não tem paciência de esperar, muitas vezes. A pessoa ansiosa, você sabe, a pessoa, por exemplo, estamos nós duas aqui. Se você sofre de ansiedade, por exemplo, você me faz uma pergunta, eu vou tentar responder, você não me deixa, você me corta o tempo inteiro. Aí não existe entrevista, é só você que fala. Isso é um traço de ansiedade, por exemplo. Certo. O ansioso não escuta, o ansioso não tem escuta. O ansioso, ele deturpa a realidade. Por mais que você diga para ele, olha, não é assim, ou pare e pensa, existem outras possibilidades, o ansioso não tem escuta, ele não tem paciência, né? Ele não tem um espaço mental. A cabeça está fervilhando o tempo todo. As ideias, as emoções, e isso é um inferno, né, para a Para pessoa. ele, para Desculpe o ele. termo, é um termo muito forte, mas isso é muito difícil, porque a pessoa ansiosa, ela não tem paz, ela não descansa. E aí começa a afetar a memória, afeta a atenção, afeta os relacionamentos, porque também não é fácil você conviver com uma pessoa muito ansiosa, porque aquilo te contamina, porque ela não te deixa falar, porque ela não te escuta, porque as coisas não funcionam, né? Vira sempre um fatalismo muito grande. Os vínculos dela, os relacionamentos ficam afetados também. Agora tem uma coisa que a senhora aborda que me chama a atenção. É até foi um psiquiatra amigo seu que a senhora me apresentou, e eles estavam num grupo de outros psiquiatras, estavam falando a questão do negativismo, que é uma pessoa que nega todas as condições, circunstâncias, possibilidades, né? Então, e o ansioso está dentro desse quadro de negatividade, então? A ansiedade também traz, né? Você tem o negativismo em várias situações, né? Então, Hum, dentro dos transtornos mentais, você tem vários sintomas que se sobrepõem em várias patologias diferentes. A depressão existe o negativismo, não é? E na ansiedade também, porque se o ansioso ele é um medroso, ele não vai ter medo de coisa boa. Na cabeça dele sempre vai dar ruim, como diz a molecada, né? Sempre vai dar errado, sempre vai estar, sempre existe um perigo. Né? Nada, né? Ele não tem aquela situação ele não confia na sorte, ou não confia em Deus, ou não confia nele mesmo, ou não confia no médico que vai fazer a operação dele, a cirurgia dele, ele não tem confiança. Quem não tem confiança, com certeza, é o negativista, é o pessimista, né, em ah, potência. entendi. Mas que interessante isso. É porque eu ficava, o que que tem a ver o negativismo? Mas agora a senhora está falando, foi como se abrisse não, um livro assim, mas será que é a mesma coisa? E por fim é, né? Agora, a ansiedade pode ocorrer em criança e adolescente. Nós falamos em pessoas, homens, mulheres, idosos, e as crianças têm condições de sofrer ansiedade também? Sim, tem criança que é muito ansiosa, né? É aquilo que eu comecei a falar, minha fala sobre isso, né? É constitucional, é da própria pessoa. Nem sempre a ansiedade ela tem uma questão de ambiente ou ela tem uma questão da família. Às vezes é da própria criança que ainda tem os seus recursos ali egóicos, né? Psíquicos incipientes e ela lida de uma forma mais ansiosa. É muito importante que a criança ansiosa receba o tratamento quanto antes, né? Uma psicoterapia para ela aprender a lidar com isso. Porque essa ideia de que isso é criança, isso passa, infelizmente não passa, isso cronifica e só piora. O Então, se adolescente você também? percebe, então, se você percebe uma criança, um adolescente, quanto antes ele fizer uma psicoterapia, a chance dele ser um adulto livre de ansiedade é muito maior. Então, É vale. porque é só onde talvez eles são mais teimosos, não querem aceitar, às vezes, a orientação, talvez seja essa alternativa de querer teimar que vai fazer com que a ansiedade deles vai agir contra, né? Eu não entendi. Eu não Então, vamos entendi supor o que que assim, a por exemplo, teimosia o tem a ver com a adolescente, ansiedade. vamos supor, o adolescente, na hora que ele passa para teimar, digamos assim, tá? Ele não está aceitando a informação, a ordem, o conhecimento, o exemplo, como é que se diz assim, o que está se educando para ele, ele quer se revoltar contra isso. Tá? Então, esse momento que ele tem esse tipo de
comportamento, ele vai querer fazer um enfrentamento fora, sozinho, né? E daí, isso aqui é um ato de rebeldia, mas também é um ato de estar ansioso, querer conhecer o que está lá fora. Como que é esse momento que ele começa a romper com tudo, começa a agredir, começa Não, não, a são querer agir? coisas Não é uma diferentes. ansiedade? Não. Não, são coisas diferentes. Faz parte do processo de adolescer você querer romper com as regras, você querer romper com tudo, porque você precisa, como se você estivesse rasgando a sua roupa de criança, infantil, com os heróis, né? Com aqueles heróis absolutos, em que você é mais submisso e você tem que vestir uma outra roupa que é para você fazer essa transição para começar a entrar no mundo adulto. Então, o adolescente, ele é um rebelde em potencial, e é bom que seja, né? Guardado as devidas proporções, mas é saudável, né? Esse rompimento, né? Com o mundo infantil, e ele vai, né? Se apropriando dessas novas questões, e aí ele vai enfrentar, né, os pais, ele pode enfrentar professores algumas vezes, e claro que vem as ansiedades, porque ele começa a experimentar coisas novas. Mas é uma ansiedade natural. Agora, se você tem um adolescente, né, e isso eu já peguei várias vezes, aquele adolescente que está na pré-vestibular, que ele começa a comer os dedos, né, roer unha de sangrar, ele não dorme, ele começa a usar drogas, ele começa a beber, começa a se cortar, começa a ter uma série de situações que ele não consegue lidar com isso, isso não é uma situação de rebeldia. Isso já é um sofrimento psíquico, de fato, e precisa tratamento. Então, se eu tenho dúvida se o que o meu filho passa, tanto criança como adolescente, se faz parte do percurso ou se já é um problema mais sério, eu procuro um especialista para tirar essa minha dúvida. O que eu não posso é ficar sentada na cadeira, vendo a banda passar, sem fazer nada, correndo riscos de que cronifique um problema e um transtorno mental no meu filho. Aí terá que sofrer uma internação, ou é por medicação, Não, por não, não. Quando você terapias? pega no começo, você consegue lidar com. Quanto antes você trabalha com a questão da ansiedade, muitas vezes você nem precisa chegar numa medicação. Nem sempre é necessária a medicação. E os Existem homens? os próprios processos psicoterápicos, você instrumentaliza a pessoa com recursos, tanto de respiração, né, com crianças, às vezes quando fica nervosa, para não ter aquelas crises, a gente ensina, né? Cheira a florzinha, apaga a velhinha, né? Ah, que legal. Cheira a florzinha, apaga a velhinha, né? Para começar a se acalmar. Isso também com idosos, e qualquer idade da vida, o cheiro a florzinha, apaga a velhinha, funciona. Se eu Né? conheci agora. Outros tipos de relaxamentos, outros tipos de mentalização. Existem várias estratégias para você lidar, para você induzir a pessoa a dormir, na higiene do sono, quando ela está com ansiedade. Você não precisa correr com medicação, muitas vezes. Agora, no caso, teríamos aí também, né, embora antes de entrar bem nas terapias de internação, esses homens que são muito, digamos, agressivos, responde de má vontade para as mulheres dentro da casa, exige demais, ele estaria também, talvez, dentro de um quadro de ansiedade, ou não tem, o ansioso não faz isso? Aquilo que eu estou te dizendo, a gente nunca pode generalizar os comportamentos. Existem Certo. uma série de sintomas e uma série de comportamentos que eles cabem em várias patologias diferentes ou em situações que são da índole da pessoa. Então, né, tudo aquilo que a gente generaliza e põe tudo no mesmo saco, principalmente quando a gente está falando aqui para um público muito grande, o risco de eu generalizar e incorrer num grande erro é muito grande. Então, o que Certo. torna um homem mal educado? Que acho que essa é a É, sua pergunta, né? Trocando em miúdos, por que um homem é mal educado com a mulher? Inúmeras causas podem ser isso. Pode ser a criação,
né? O machismo, ele está reeditando o que ele viu o pai dele fazer com a mãe, o que ele, né, da onde ele vem, da criação dele é assim. Pode ser uma questão cultural, de fato, ou até religiosa, que nem a gente vê em outros países, né? Que é bater na mulher, não sei o que, faz parte da cultura, e isso é tido como uma coisa natural, né? Ou então pode ser dessa questão da criação, das crenças que ele tem. Ele pode ser porque ele tem um problema de autoestima, que ele não se dá bem com ele mesmo e ele tem recalques que ele nem tem muita consciência e ele despeja em cima do outro os seus recalques. Pode ser uma ansiedade, pode ser a questão do estresse, ele pode ter poucos recursos intelectuais e emocionais para lidar com determinadas situações. Ele pode ter tido um traumatismo crânioencefálico que impede que ele tenha adequação comportamental e ele seja mais agressivo, mais irritável. Existem outras doenças neurológicas que fazem isso. Então, assim, o motivo, assim, podem ser 1001 motivos que fazem com que este homem seja, né? Então, os casos precisam ser vistos de formas individuais. Daí talvez as perícias, essas coisas que vão indicar melhor, né? Então vamos pensar assim, não chega a ser uma crise, mas é um comportamento crítico, né? Que pode levar a isso. Agora, pensando assim, algo adquirido, né? Ou algo, como a senhora acabou de dizer, que pode ser um trauma de infância, a medicação que tomou num determinado período não está querendo tomar mais e deveria. Tá? Então, tem eles fatos aí que são bastante graves. A pessoa está com esse problema e o que o pai e a mãe vai fazer, o que a esposa vai fazer, ninguém tem como fazer, porque a gente só está sofrendo, vamos dizer, vamos imaginar a família. Não, Essa pessoa tem super sim o que fazer. agressiva, né? Tem o que fazer, sim. Se eu tenho uma criança ansiosa, eu, como responsável por essa criança, é minha obrigação levar essa criança para tratamento. É Sim, aí óbvio. o O adulto vai adolescente, reagir. idem. O idoso também, se não é abandono de capaz. Eu tenho um idoso em sofrimento mental e eu não levo para tratamento, isso é abandono de incapaz. Né? E como vai fazer? É isso, né? É um adulto em crise, como é que você vai fazer? É isso, O adulto em crise vai depender muito do relacionamento que a gente tem com esse adulto. Não é? Mas a gente muitas vezes tem que se impor. Se de repente é meu marido, eu vou falar para ele assim: olha, ou você se trata, ou eu não sei como é que fica esse casamento. Né? Está intragável, não é? Eu já cheguei para muitas amigas e falei assim: do jeito que você está, você não pode continuar. Né? Você além de prejudicar os seus relacionamentos, eu cheguei uma vez para uma amiga minha e falei assim: a ansiedade é um excesso de neurotransmissores. Você está matando muitos neurônios. Se você não tratar da sua ansiedade, você tem uma chance de desenvolver uma demência daqui a pouco muito rápido. Então a gente tem que trabalhar com esclarecimento, a gente tem que ter. Assim, eu sempre digo que quem fala a verdade não merece castigo. É verdade. Então, seja lá o adulto que for, se a gente falar a verdade, e se ele perceber que a gente está falando aquilo porque a gente gosta dele, que é para o bem dele, por amor e não crítica vazia por crítica, é uma outra história. Né? O grande problema é que as pessoas criticam e não ajudam. A crítica não ajuda. Crítica vazia por criticar. O que a gente precisa é mostrar que aquele comportamento que a pessoa sofre e quem se relaciona com ela também está sofrendo. O que a senhora está trazendo aqui é muito importante para todas nós mulheres, né? Por isso a TV Espaço Mulher está, digamos assim, de um grande parabéns, assim, exitosa com o que a senhora está falando. Porque sofrer toda a agressão é dolorido para a mulher, mas é dolorido também para ela. O que eu vou fazer para mudar isso? Né? Porque E às vezes, né? Essa questão é muito importante. Você está trazendo da mulher que sofre algum tipo de agressão, de violência. Fica lá, né? Com Xingando. certeza, essa mulher precisa de tratamento. Sim, Com certeza ela precisa de tratamento.
Porque não é incomum a mulher sai de um relacionamento abusivo e cai num outro pior ainda. Nossa. Porque se é, e aí assim, aí a culpa é sempre do homem ou ela faz essas escolhas porque ela tem pontos cegos, né, do seu psiquismo. É muito comum ela ter. O Freud já falava disso, de mulheres que saem de um relacionamento e vão entrando cada vez em relacionamentos piores. Então, as pessoas, essas mulheres precisam entender, elas precisam sair do lugar de vítima e ir para o lugar de protagonistas. E para isso elas vão precisar de ajuda, sozinhas elas não vão conseguir, né? Porque elas têm problemas ali, carências, vulnerabilidades, fragilidades, que é muito difícil conseguir sair desse tipo de situação totalmente sozinha. Precisa de apoio legal, precisa de apoio de pares e precisa de apoio psicológico, com certeza. Bem, doutora, eu compreendi, né, e que muitas vezes a mulher pode ser a coadjuvante até dessa situação que o marido está passando, ela pode estar sendo omissa, né, não está buscando ajuda para ele nem para ela, porque ela também está sofrendo com essa violência. Com certeza as crianças estão sofrendo na família com essa violência, com essa gritaria, com esses xingamentos, né? E o que vai acontecer? Como ela, né, nesse momento, ela tá ansiosa, ela está depressiva também, ela está apavorada, porque cada dia é um espetáculo diferente, ela não sabe mais lidar com essa situação. Né? Ela não está sendo omissa de deixar de cuidá-la, ela não sabe lidar, né? Ela também está sofrendo. Né? Exatamente, Então, por isso que ela precisa buscar ajuda. é isso que eu gostaria. Como busca essa ajuda? A primeira Que coisa que eu primeiro passo. queria esclarecer é que transtorno de ansiedade não tem nada a ver com violência, tá? O Uhum. nosso mote daqui hoje é ansiedade, Sim, só, e a quando gente está num chega parênteses só para as pessoas não confundirem que quem é isso, ansioso é violento, só para a gente sim. esclarecer isso, tá? Mas ele A pode tomar violência é uma drogas, outra situação, é ele uma pode outra tomar situação. drogas que vai fazer ele Agora, ficar violento? oi? O ansioso pode tomar drogas que vai fazer com que ele fique violento ou não? Ah, bom, aí já é uma outra situação. Pode acontecer, Transtorno de ansiedade em si não leva à violência. tá? Agora, pessoas às vezes querem tratar da sua ansiedade e aí vão usar uma bebida alcoólica, uma droga, e aí sim, aí podem ficar violentos, mas aí já é uma consequência da droga, não da ansiedade. Sim. Eu Agora, acho importante a gente esclarecer, senão as pessoas começam isso, a isso. E confundir como aqui. ela vai lidar com isso agora, tá? Vamos pensar, a mulher está com Agora, as crianças digamos a pequenas, mulher que tem é, o marido, seja lá o motivo que for, que usa, que bebe e que é muito violento, né? E que tudo isso, e é o que você está dizendo. Ela não consegue colocar o marido debaixo do braço e levá-lo para tratamento. Isso é muito difícil de verdade. Mas ela precisa, de alguma forma, aprender a se proteger e proteger os filhos. Por isso, por exemplo, no caso de alcoolismo, existe o Alanon. O Alanon são tratamentos totalmente gratuitos, como tem, né, a Associação dos Alcoólatras Anônimos. Para os alcoólatras, tem as associações para os familiares, inclusive para crianças e adolescentes, para aprenderem a lidar e se protegerem de familiares que bebem ou que usam drogas e que são agressivos, e é totalmente gratuito, tá? isso é A pessoa importantíssimo não que a senhora está precisa, falando. entendeu? Nossa, é muito importante que a senhora está orientando, porque Existem cartilhas que vão instrumentalizar. E isso não significa, gente, que necessariamente precisa existir a separação. Porque todo mundo já pensa, né? A mulher tem que separar, tem que largar. Às vezes essa não é a solução, não é o que ela quer, né? E ninguém tem que meter o bedelho, dizer se tem que separar ou se tem que ficar junto. O que é bom para mim, não, provavelmente não é bom para a Beth, e provavelmente não é bom para você que está nos ouvindo. As pessoas têm histórias diferentes, sonhos diferentes, situações diferentes. Então, cada um tem que procurar aquele espaço que lhe é confortável na vida, né? Então, isso é importante. Mas para a gente conseguir descobrir o que é bom para a gente, às vezes a gente precisa dessas orientações, a gente precisa desse apoio, a gente precisa dessa retaguarda. ela Então, isso vai é ter muito crises de importante. ansiedade, provavelmente, assim como os filhos,
por uma situação inesperada que não tem o controle, mais ou menos. Claro, você veja, eu já tive pacientes que o pai enfileirava todos, inclusive a mãe, e batia com uma barra de ferro em todos, todos os dias. Que horror. Como você não quer que essa pessoa desenvolva uma ansiedade, um sofrimento, né? A gente tem situações, às vezes, né? Eu que trabalho aí com vários tipos de pessoas, e às vezes que eu nem durmo quando eu escuto determinadas histórias, porque são impressionantes. É impressionante o que uma pessoa pode passar e o que uma pessoa é capaz de fazer com a outra. Por isso que a gente precisa dar um jeito, né? De procurar uma ajuda, de pedir socorro, né? Às vezes as pessoas não têm, as pessoas têm medo, né? Eu já atendi pessoas muito bem estruturadas, de famílias muito bem estruturadas, com bom poder aquisitivo, que as mulheres apanhavam em silêncio porque o marido falava: se você contar para alguém, eu vou matar o seu irmão, eu vou matar não sei quem. E a pessoa vai ficando, vai minando, né, as forças e ela vai sendo realmente dominada. Então, se alguém aqui passa por essa situação, dê um jeito de pedir, né, algum apoio, alguma ajuda para conseguir sair disso. Eu sempre costumo dizer que não existe carrasco se não houver uma vítima. E às vezes a gente está muito frágil que a gente acha que não tem como sair desse papel de vítima ou desse papel de sofrimento. Mas precisa buscar uma saída. A saída existe. Né? E hoje em dia nós temos proteções legais para essas mulheres vitimizadas e para as crianças também, né? Eu entendi assim, a acusa pode ser muito simples no início dessa ansiedade. Ela pode ser aumentada diante de fatores que vão estar na vida da pessoa, quer seja no trabalho, na vizinhança, no afeto, negócios que deram certo ou não deram certo, doenças que podem motivar acidentes, incidentes, né, que não são esperados. E essa pessoa não tem a estrutura para lidar com essas alternações de situações de comportamento, de decisões, de ter que enfrentar algo, né? Então, essa pessoa pode se fragilizar, sendo homem ou mulher, com estudo ou sem estudo, com dinheiro ou sem dinheiro, e dentro desse seu, essa, digamos assim, fragilidade, partir, né, não só com a ansiedade, seu motivo para medicações que vão alterar o comportamento, bebidas que podem alterar o comportamento e uma série de outras coisas. Neste ponto, é o momento que todo mundo tem que olhar e buscar o tratamento, quer para a família, quer para essa pessoa que começa a fazer tudo isso, e sempre terá, eu acho que, observação com a família, eu acho que sempre terá, né? Sempre vai ter um trauma familiar, na medida que um dos cabeças é o pai ou a mãe chegar numa crise dessa, né? Então, todos vão ter ansiedade. De alguma forma, esse comportamento é uma ansiedade para a família ver se ele Não vai ficar dá. curado. É Nem uma sempre. ansiedade Você, às familiar. vezes, você tem uma família com 5 filhos e nem todos serão ansiosos. Tem formas diferentes de lidar com as situações, a gente não pode generalizar. O que a gente Não pode é? dizer é que a tendência é muito grande. Né? Certo. Existe uma grande possibilidade de que se eu tenho uma família que os pais têm uma série de situações ali, né, de uma instabilidade, que a criança se sente insegura, né, ao longo do seu desenvolvimento, as tendências para a ansiedade são muito grandes, né? Eu, eu, Existe a tendência para isso, É né? muito legal esse seu fechamento, doutora, porque não ficou no conceito, né? Ficou na prática, nas coisas que hoje em dia muitas famílias estão enfrentando, né? A violência contra a mulher assim, é uma coisa terrível no Brasil, as estatísticas nós estamos né, liderando tudo no mundo, né? E se fala na violência contra a mulher, a situação da mulher, mas ninguém está olhando as crianças também, que eu acho que é uma situação mais dramática ainda, né? Nesse lar, ver a mãe sofrendo, o pai também, a criança não está entendendo nada, né? Então, eu creio que no momento que começar todo mundo a falar sobre essa questão de ansiedade e o que isso pode causar e a origem e como tratar e como olhar e como socorrer, né, até as alturas uma família numa situação dessa tem que ser socorrida, na verdade, né? E o importante do que você está falando, Beth, é assim, se a gente não cuidar das crianças, desculpa,
a gente nunca vai quebrar o ciclo de transtorno mental e a gente nunca vai quebrar o ciclo de violência. Então, é comprovado que crianças que sofreram violências, elas têm fortes potenciais de serem violentos também. Então, quando a gente fala também dessas questões aí, né, da pessoa que é violenta, da pessoa, a gente precisa ver que às vezes é um ciclo de violência que vem se perpetuando de família para família. Se a gente não quebra isso, a criança violentada pode ser violenta no futuro também. Isso é extremamente importante de ser visto e de ser tratado. E eu queria lembrar que nós temos recursos gratuitos, né? A gente tem CAPS, a gente tem algumas coisas do SUS, a gente tem os hospitais, mas a gente tem muito também trabalho, muitas ONGs e muitos trabalhos de voluntários. A gente tem os alunos em formação, na especialização, na graduação, que atendem gratuitamente. Agora, com as terapias online, a gente sempre tem profissionais que se propõem a atender de uma forma, pelo menos ter um paciente que eles vão atender, né, voluntariamente. Então, essas questões, às vezes, de que eu não tenho condições de me tratar, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, pelo menos em São Paulo, não é bem assim. Em São Paulo, a gente consegue, sim, né? E aí, como agora a gente tem a questão da internet, às vezes a gente consegue um terapeuta. Eu moro no Acre, mas eu posso me tratar com um psicólogo do Rio Grande do Sul e tá tudo bem, né? Certo. Não, eu tenho muito a agradecer à senhora, porque eu acho assim, o ápice da nossa entrevista foi esse final, o grande final, né? Porque realmente a senhora trouxe assim, é possível, sim, tem que tratar, tem que ir, tem que buscar, tem que ir ao recurso, né? Não tem condições, vai, até de repente ter uma lista que a gente possa estar publicando, não tem problema, né? Mas eu acho que a causa e a consequência ficou claro, se você não cuida da causa, você vai ter a consequência, né? Aí, isso é um transtorno que vai trazer uma infelicidade para essa pessoa que está doente, na verdade, esse comportamento é doentio, né? Para a velhice dele, já vai ser muito difícil tratar essa pessoa, acomodar, onde vai pôr, né? É muito difícil que a mulher passou por todo tipo de violência, como vai ser a velhice dela? Vamos pensar ela, essa pessoa viver fisicamente, né? E as crianças, como a senhora está dizendo, vão casar, qual é o papel que eles vão repetir, né? Então, Exatamente. então, eu acho que a senhora trouxe um trabalho magnífico, né? E que dá abertura para várias outras correntes de discussões, debates e busca de soluções, né? E quiçá, digamos assim, os que estão trabalhando com a questão de violência familiar, né? Possam escutar isso aqui e ter junto da senhora recursos, né, da sua vida de doutora aí, neurocientista, para que eles entendam, muitas vezes, que só atender a forma policial, só a parte de justiça, só o direito, não sei o quê, não vai resolver o problema, não vai solucionar aquela família, não vai solucionar a sociedade, né? Enquanto nós tivermos essas células de pessoas com todo esse tipo de perturbação, a felicidade não está existindo. Né? Então, acho que a senhora trouxe uma grande contribuição, inclusive no sentido assim de que outros estudiosos, outros cientistas, outros, né, neurologistas, psicólogos, psiquiatras olhem, a senhora abriu uma porta, uma imensidão que ninguém estava fazendo de mostrar como é que começa a violência dentro da casa. É muito fácil criticar, mas não sabe muitas vezes que tem, como a senhora disse, lá no parto, muitas vezes a pessoa sofreu um trauma, né? E daí veio, fez um tratamento, parou no meio do caminho e depois começa a ter todo esse tipo de reação. Né? Então, não é só o crime, não é só a violência, é também essa pessoa também precisa ser assistida, né? Porque ela vai fazer dramas maiores, né, na É. família e E o a vida melhor do dela. mundo, né? Na minha opinião, né? O melhor do mundo que a gente pode ter é quando a gente realmente trabalha com a prevenção, né? Não só quando a coisa É, já aconteceu, mas se a gente puder realmente entender, né? Que a gente precisa prevenir situações, é sempre a melhor é, situação.
né? E os trabalhos organizados, né? Por exemplo, a senhora é neurocientista lá, de repente tem alguma outra pessoa para treinar, tem uma fono que de repente vai estar tá verificando por que esse timbre de voz, esse comportamento, não sei o que mais, também vai indicar muitas coisas, né? Vamos ter o hipnólogo, vamos ter, quer dizer, às vezes um conjunto de especialistas vão conseguir um resultado mais rápido, digamos assim, né, para os núcleos. É muita violência doméstica, gente. Está na hora de acordar todo mundo. Ou são terapias em grupo que tem que também acelerar, né? Não é muito feliz ver o nosso país dessa forma, né? E ninguém, eu acredito que ninguém consiga ser feliz, né? Não é uma contribuição social, não é uma contribuição política, é uma vergonha para quem dirige um país, um estado, uma cidade, ter esses altos índices, né? Então, isso tudo demonstra que não está sendo bem administrado todas as coisas, né? Se tivesse sido bem administrado, não se chegaria a esses ápices de tanta violência, começando a violência doméstica, né? Dali todo o restante. A violência atual, por exemplo, na sociedade é incalculável. Tem arrastões, tem não sei E o quê. aí, só para a gente fechar o assunto, né? Porque a É, gente já está é, se estendendo, quando você, as questões também, né? Da violência da cidade, a gente não sabe se vai ser assaltado, a gente não sabe se vai levar um é, tiro. Isso também é um agente que traz aí as questões de ansiedade, também traz aí uma série de estresse, de problemas. E como a gente estava falando às vezes do idoso, o idoso começa a ficar mais vulnerável, e quando a família vai sair, o neto vai sair, ai, mas você vai sair de casa, e começa a entrar, né, numa crise de ansiedade, porque fica assistindo esses programas fatalistas e sensacionalistas. Então, às vezes, eu até falo para os idosos, não assistam, eu proíbo alguns pacientes e familiares desses programas sensacionalistas, porque eles só pioram também as pessoas que já têm aí um transtorno de ansiedade. mais uma vez, a senhora trouxe uma das melhores contribuições que a gente tem aqui, né, de entendermos a nossa simples vida, né, a vida familiar, o dia a dia, e a causa, né? A senhora trouxe como se fosse assim, foi feito um raio-x e a senhora disse a causa é essa, está aqui o princípio de tudo, né? Uhum. Então, enquanto não se faz esse raio-x, não dá para fazer o tratamento adequado, né? Eu acho que a senhora levantou o ponto certo para todos os outros profissionais que estão trabalhando com a questão da violência contra a mulher, violência familiar, né, repensarem. Eu até sugiro que a senhora pegue daqui e amplie para um livro, porque a senhora deu a mira certa, né, no meu modo de entender, tá? Porque dali é o princípio de tudo, ali vai todo um desencadear de comportamentos, né? E que vai chegar a coisas muito mais graves que a gente está pensando. Como a senhora disse, a criança vê, ouve, interioriza e vai repetir. Né? Uhum. Então, nós temos um ciclo vicioso que nunca vai. A gente precisa começar a cortar e quebrar esse ciclo, com certeza. Tá bom, minha querida, eu estou muito honrada, muito feliz. Eu aprendi bastante, né? Até desviamos um pouquinho, sem dúvida, mas foi pertinente. Quer dizer, eu acho que estamos falando em espaço mulher, nós temos um alto índice de mulheres violentadas, assim, né? Violência nas famílias, estupro por parentes, é uma coisa assim impressionante que está as crianças agora, né? Então, acho que assim, nós temos que ter um desencadear. Eu acho que a senhora conseguiu abrir a porta. Se todos os outros profissionais, né, conseguirem entender bem o que a senhora fez, podemos fazer novas reuniões até com outras pessoas, sabe, eventos, mas acho que a senhora deu o tiro certo na causa, Então, tá bom. tá bom? Agradeço muito, Beth, a Obrigada. oportunidade. Espero que as pessoas tenham algum proveito aí do que a gente conversou hoje. E até a próxima, então. Obrigada. Sempre agradecemos, felicidades, muito obrigada, gente querida. Esperamos que vocês tenham apreciado, né? E ficam aí olhando os contatos dela também para quem quiser entrar com mais informações, né, atendimento, tá? E um grande beijo, um grande abraço. Vamos conversar. Eu acho que o primeiro passo é esse, né? Procurar interiorizar esse conhecimento, dialogar com outras pessoas, né? Buscar os tratamentos gratuitos que ela está falando, que também é muito importante. Né? E a doutora Chevinski está de parabéns para nós, não é só a neurocientista, ela é a nossa cientista, nossa grande apoiadora
né? E ao mesmo tempo dando condições para que todas nós mulheres possamos ser mais felizes, né? Mais organizadas também, assim, no sentido de conquistas, tá bom? Grande Então, beijo, felicidades, até a próxima edição da nossa TV Espaço Mulher Online.